Fazer bem-vindo aí o José Luiz, né? E declarar aberta oficialmente essa sessão da banca de exame da dissertação de mestrado do Luiz. Nós teremos, então, aí o José Luiz fazendo a sua apresentação dentro do tempo regulamentar e vamos fazer, então, pela ordem, vamos colocar aqui a professora Priscila, então, para fazer após as suas considerações, professor Miguel como professor externo e professor Fernando, então, para fazer as suas considerações. Pode ser? De acordo. Ok. Então, José, o tempo é seu. Perfeito, professor Douglas. Obrigado. Obrigado, professor Miguel, professora Priscila, professor Fernando. Deixa eu projetar aqui a tela. Todos estão conseguindo ver bem? Sim, conseguimos. Perfeito. Então, obrigado, pessoal. Então, a defesa definitiva do trabalho Negócios Ambientais e Desenvolvimento, o caso da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre, Brasil, de 2010 a 2021. O contexto do trabalho é o ambiente de mercado de ativos ambientais. Aqui, num primeiro momento, eu trago aqui principais fatores e documentos que levaram a esse ambiente de mercado. Citei ali a Conferência de Estocolmo, o relatório de Brundtland de 1980 e, naturalmente, a Convenção das Nações Unidas sobre mudanças climáticas e depois dois documentos muito importantes desse universo, que é o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. Esses instrumentos permitem a criação de ambientes de negociação e arranjos negociais para a geração de valor, considerando ativos ambientais, né? Então, o objetivo do trabalho é fazer uma análise da atuação da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre, Brasil, no mercado de crédito de carbono equivalente, internacional e nacional, entre os anos de 2010 a 2021. O método utilizado, a abordagem foi hipotético-dedutivo, método procedimental, estudo de caso e técnico de pesquisa, análise de conteúdo. Ô, José, só um pouquinho. O slide está parado aqui no primeiro slide. Pelo menos para mim, então, não tá se movendo. Deixa eu voltar e repor aqui, então. É porque não estava no modo de apresentação, José. Se nessa tela aí que você está compartilhando, você vai ter que ficar mudando manualmente na esquerda. A gente está vendo a sua tela do PowerPoint. Eu botei a apresentação agora. Apareceu? Não. Não. Você está compartilhando o PowerPoint com a gente, não a sua tela de apresentação. Peraí. Agora? Não. Não. É porque você tem que primeiro abrir no modo de apresentação, daí você volta para o Zoom e compartilha a apresentação. Isso. Certo. Deixa eu ver. Para o compartilhamento, vamos lá, para o compartilhamento, isso. Agora, o seu PowerPoint, você coloca a apresentação, aí Alt Tab, aí volta para o Zoom. Quer dizer, eu estou assumindo que você está no Windows, né? Alt Tab, aí volta para o Zoom, aí compartilha a tela de apresentação. Conseguiu? Você conseguiu ver? Não, ainda não. Aqui está passando. Não, mas você já voltou no Zoom e compartilhou a apresentação? Foi. Está sem compartilhar agora. Você não está compartilhando nada. Tá, vou compartilhar de novo.
Eu volto aqui no slide, boto no formato a apresentação, certo? Tab, Alt Tab. Aí procura o Zoom. Perfeito. Acho que agora foi. E aí agora clique em apresentação. Compartilhar slide. Se não der certo, vai no manual mesmo, meus alunos. É. Não tem problema. Olha, a tela estava fechada. Deixa eu fazer de novo, só vou botar mais uma vez. Conseguiu agora? Sim, agora estamos vendo a sua apresentação. Não, vai ver, perfeito, beleza. Perdão. Ok. Então, o objetivo geral, a análise da atuação da companhia, né, do mercado de crédito de carbono internacional e nacional entre os anos de 2010 e 2021. Método hipotético dedutivo, método procedimental, estudo de caso e técnica de pesquisa foi análise de conteúdo. A companhia foi escolhida em razão de uma representatividade dentro de um modelo jurisdicional baseado numa estratégia de Estado de financiamento de políticas de sustentabilidade. A gente tem o Estado do Acre tem um mecanismo econômico e financeiro de captação de recursos para financiamento de políticas de sustentabilidade baseado nos protocolos, nos acordos internacionais e nas regulações internas decorrentes desses acordos. A lei que sustenta todo o sistema 62308 e suas alterações e complementações posteriores. É importante destacar, extrair como algo muito importante do trabalho, os modelos de mercado. A gente tem um movimento bem grande de mercado no mercado voluntário. O que diferencia o mercado voluntário do jurisdicional? O mercado voluntário envolve projetos específicos privados que não têm compromissos com as relações de obrigações internacionais, são feitos por privados, né, não são entidades estatais, e se desenvolvem com base em padrões de certificação criados pela iniciativa privada, foram desenvolvidos naturalmente para atender um mercado de relação de compra e venda privada. A gente pode citar o JNR Verra, Gold Standard, Social Carbon, e apesar de que esses padrões hoje eles buscam tentar se adaptar para um modelo jurisdicional. O modelo jurisdicional ele é desenvolvido dentro de estruturas de Estado, em que basicamente estão obrigados a compromissos internacionais, estabelecem limites de emissões por entidade federativa, e o sistema de negociação ocorre entre partes, né? O protocolo de Kyoto trouxe alguns instrumentos, que foi a Cap and Trade, que é a negociação compra e venda natural, as implementações conjuntas e os mecanismos de desenvolvimento limpo. Nós podemos citar esse ambiente de mercado, o próprio estado do Acre e o mercado da Califórnia. Mas, só voltando, o mercado jurisdicional ainda carece hoje de um padrão propriamente jurisdicional. O modelo do estado do Acre é um deles que se propõe a isso, e claro que com a evolução do tempo ele requer alguns aprimoramentos, mas hoje há um mercado, há transações que são realizadas pelo Estado. Como uma observação importante também do âmbito da discussão e dos resultados, a geração do crédito carbono depende de um conjunto de procedimentos e verificações que está relacionado a desempenho de creditação, integridade dos créditos, monitoramento, reporte, salvaguardas socioambientais, registro e acesso público e validação e verificação. Aqui é para gerar o ativo, para cientificamente eu demonstrar a existência dele, no caso do âmbito do Estado do Acre, baseado em performance florestal, de contenção de desmatamento florestal, e para que se trabalhe isso dentro de um ambiente corporativo, que é a Companhia de Desenvolvimento dentro da estrutura do Estado, tem toda uma preparação de mercado disso, que a própria individualização técnico-científica é o ponto de partida do ativo.
que tem uma classificação econômica, contábil, financeira e todo um compliance negocial para levar esses créditos de mercado, créditos de ativos do carbono ao mercado. Como resultado ainda em discussão, a CDCA atua em mercado para desenvolvimento de arranjos negociais baseados em regras científicas corporativas públicas com elevada integridade e compliance. Isso é a proposta da CDCA no modelo estratégico, né, de desenvolvimento de um mercado de ativos baseado numa estratégia de política pública para a geração de desenvolvimento com sustentabilidade. No ambiente de possíveis modelos de negociação, a gente pode ser feito direto pelo Estado, como um ente federativo, mas isso requer um atrelamento da sua entidade, do modelo negocial a regras de licitação, né? Está preso à burocracia estatal num modelo mais público, né? Quando a gente vai para o âmbito de empresa pública, a gente usa o ambiente do ativo de forma mais com liberdade de atuação em mercado, com autorização e lei, para atuar enquanto empresa pública e poder discutir as variáveis de valoração, quantificação e integridade do ativo numa mesa de negociação, e também há a possibilidade de a gente fazer por concessão isso. O Estado delega um ente privado que faça essas atividades, né? Então, esses 3 modelos são possíveis. O objetivo de pergunta em si que o trabalho desenvolveu é quais são as vantagens em si e desvantagens que a CDCA, enquanto empresa pública atuando em nome do Estado, fazendo negociações, apresenta. Primeiro, ela dispensa licitações. Pelo modelo negocial dela e as autorizações legais que ela tem, ela agiliza o processo e traz um ambiente mais corporativo e negocial. Alinhamento com as normas federais, resoluções de CONARED e outras normatizações federais, também ela não tem empecilho nenhum para esse fim. O lastro conceitual, com relação à definição de modelos de arranjo, considerando conceitos legais e a melhor prática científica. Respeito a direitos individuais e particulares e coletividade protegida, que é o alinhamento com salvaguardas também, um âmbito de vantagem, mas a CDCA ela tem como uma empresa pública tem mais agilidade para atuar no monitoramento e na verificação de todo esse processo. A atuação dela no mercado, então, baseado em arranjos negociais com regras científicas, corporativas, e aqui eu boto o fundamento, que é a própria lei do sistema, leis específicas que autorizam a transferência de um ativo de Estado para uma indireta, para via mercado, e daí em diante a gente segue a lei de SA brasileira e a própria 6.404, que são que é a legislação aplicada à SA. Ainda quanto vantagem, a regulação pública da política de negócio de ativos ambientais, com vinculação direta ao crescimento econômico e social, né? A sinergia de natureza jurídica do crédito de carbono, né, equivalente à regulação de mundo corporativo. Hoje, mais do que nunca, ele é tido como um ativo ambiental financeiro, né? Há um decreto que faz uma regulamentação conceitual disso, complementando aquilo que traz o Código Florestal. O afastamento da licitação pública nesse arranjo é algo muito importante, porque os processos de due diligence, de verificação, não cabem num processo de licitação de forma ágil. Isso é muito burocrático, se levar para um ambiente de regulação de alienações públicas normal, e diversificação das estratégias negociais. É possível usar colateral, é possível fazer venda direta, usar estratégias de tokenização ou de geração de green bonds mesmo, que é o ambiente de atividade corporativa de SA de uma empresa permite. Desvantagens que, de modo geral, está relacionado à ausência de regulação internacional de alguns mecanismos, como os estados devem atuar com relação à mitigação e redução do risco de dupla contabilidade, e alguns conceitos como ajuste correspondente, considerando as obrigações de NDCs, né? A influência do tipo de estado, isso muitas vezes
o mercado tem uma tendência a um tipo de metodologia que se aplica em detrimento de outra, por uma questão mais de lobby, de força de grupo científico e de poder, de capacidade de investimento para desenvolver metodologia. Quanto mais tecnologia, mais capacidade de desenvolver método, né? O fato de que a metodologia em si ela é essencial, mas não pode suplantar o bem jurídico em si, que é o valor do ativo ambiental atrelado a desenvolvimento e sustentabilidade e bem-estar social. E a procrastinação e sistematização da regulação legislativa nacional. A gente tem, naturalmente, algumas lacunas de compliance e integridade, mas que não comprometem os arranjos institucionais, tanto que há exemplos como o do Estado do Acre, que já negociou ativos, e outros estados da Amazônia Legal também estão aí caminhando nesse sentido. Aqui eu trago um modelo que é de estruturação do programa de integridade que a CDSA tem, né, bem peculiar com relação à revisão de sistematização nacional e internacional, quando cada COP que tem alguma coisa a ser ajustado, alguma coisa a ser incrementado, e a política corporativa de registro de emissões, todo tempo sendo necessária a verificação de alguma variável a mais que tem que ser considerada ou não para a integridade desse ativo. Os demais, comprometimento da alta direção, análise de risco, políticas corporativas como a de compliance, conduta, controle interno, treinamento e comunicação, plataformas de denúncia, investigações internas, próprio processo de due diligence, que norteia todo o ambiente de negociação, e as auditorias e monitoramentos que são comuns no ambiente de integridade. Enquanto considerações finais, eu coloquei destacado aqui que os mercados jurisdicionais de ativos asseguram o financiamento de políticas de desenvolvimento sustentável e políticas inclusivas como uma alternativa a ativos financeiros para financiamento dessas políticas, né? Assegura confiabilidade de registro, evitando dupla contabilidade e ajustes correspondentes em NDCs, são essenciais para esse desenvolvimento sustentável, e os estados eles têm condições, têm mais poder de desenvolvimento disso, né? A iniciativa privada não consegue fazer isso sem a ajuda do Estado. As estratégias e instrumentos jurídicos de ambiente corporativo são típicos, porque estão em lei, então, como a lei de SA, e para as negociações desses ativos financeiros são mais ágeis, são mais apropriadas, né? Do ponto da perspectiva aí de futuro, que ainda vem regulação a respeito disso, eu botei aqui os dois ambientes, que vai ser compra e venda mesmo, né, que está aí a ser regulado, os ajustes correspondentes, o aprimoramento metodológico relacionado à dupla contagem, para evitar isso, e projetos, desenvolvimento de projetos em si, que o caminho natural é partir para um ambiente mais genérico aí, que é a negociação de resultados de mitigação internacionalmente transferidos, né? Não só crédito de carbono é um ativo ambiental, tem crédito de biodiversidade, crédito de regulação hídrica e outros ativos, que esse conceito aí está sendo desenvolvido e vai ser regulamentado aí no âmbito da UNFCCC, dessas relações internacionais que envolvem toda a regulação disso e a orientação para os Estados-nação. E aqui a exposição breve do ambiente do trabalho. Destaquei o que acreditava ser essencial, considerando que os professores já tinham dado de orientação, e fico à disposição dos senhores para perguntas e algum questionamento. Obrigado, Luiz. Pode parar de compartilhar a tela, então, por favor, e eu já passo a palavra, Perfeito. então, para a professora Priscila. Bom, primeiramente, boa noite, bom dia, professor Douglas, né, a todos e todas. Gostaria de exaltar o convite aqui, né, que o professor Douglas fez, a minha pessoa, é minha primeira banca na Ambra University, então sinto-me muito honrada de analisar seu trabalho, José, tá? Também queria saudar os professores Miguel e professor Fernando, né, que estou tendo a oportunidade de conhecê-los agora, nesse momento. Então, basicamente, José, já vou passar para as minhas considerações, para não me prolongar muito aqui.
Eu sou da área de internacional, eu lido um pouquinho com ecopolítica internacional, tá? Eu acho que vocês devem ter analisado um pouquinho meu currículo, né? Então, eu vou me ater bastante, principalmente a primeira parte do teu trabalho, né? E um pouquinho da parte 2 também, vou dar algumas pinceladas naquilo, né? Que a minha competência fizer, se possível, para as outras partes, tá, José? Então, primeiro ponto, parabenizo você e seu orientador, né? Um trabalho exaustivo, um trabalho efetivamente muito, muito, muito complexo de se trabalhar, se trabalha com uma multitemática dentro desse trabalho, né? Obviamente que a gente vai ter considerações, né? Eu acho bom, quanto melhor o trabalho, mais considerações, né? Os professores arguidores aqui vão fazer, né? Mas já deixo de antemão esse parabéns, né? Para você e para o teu orientador, porque a temática é muito importante, é muito interessante, e é uma temática atual e aplicada em uma prática, né? Uma prática correlata com essa questão e que se faz necessário esse estudo, né? Mas vamos para as considerações, se porventura você puder anotar os questionamentos que eu vou fazer, né, em consonância com a minha fala, né, só para você ter um aporte, tá? Eu faço as minhas considerações em um recorte, tá, José? Só para você entender. Primeiro eu falo sobre divisão do trabalho, depois eu falo sobre formatação e uso do português, depois sobre referências e depois eu vou para o conteúdo em si, tá? Então vai ser uma análise meio que cronológica com o teu trabalho. José, eu achei teu trabalho bom, tá? O começo tá bem equilibrado, né? Principalmente até você chegar nas partes, mas eu achei as partes um pouco desequilibradas, né? Então, assim, a parte 1 tem 4 páginas, a parte 2 tem 22, a parte 3 vai para 31, aí a parte 4 volta para 9 e depois a parte 5 com 18, né? Então, talvez fosse caso, né? E você vai entender por quê. Suprimir essa parte 1, né? Eu achei a parte 1 muito lacunosa, né, por assim dizer, eu acho que não teria necessidade, talvez seria o caso de incorporar em outra perspectiva essa parte 1, né, para deixar esse trabalho um pouquinho mais equilibrado, né, para dar um porquê de você dividir em partes, né, eu não entendi muito bem ali o que você quis com a tua parte 1, eu vou chegar lá, tenho diversos comentários em relação a essa parte 1, que é a minha área de expertise, né, então eu não entendi muito bem, tá? Simplesmente isso, né? Eu acho que poderia ter sido suprimidas algumas partes, né? Para justamente a gente alcançar esse equilíbrio no trabalho. Se porventura eu estiver falando muito rápido, eu falo muito rápido, tá, José? Fica à vontade para me interromper. Formatação e uso de português, por favor, né? Que são considerações que eu né, entendo ser indispensáveis para, de fato, você ter um bom trabalho de mestrado, né? Não são pontuações efetivamente do meu tipo de escrita, nem com o teu, né? Mas tem alguns erros, assim, incontestáveis no teu trabalho, né? Então, assim, na página 22, você usa século, a primeira abreviação, a primeira vez que aparece nessa palavra, você já vai para a abreviação, né? Em outros momentos você não repete esse erro, então acho bom dar uma lapidada. E aí a gente tem problemas muito sérios com caixa alta e caixa baixa ao longo do teu trabalho, né? E às vezes eu me perdi ali. Então você usa a nação na página 24 em caixa alta, não se usa em caixa alta a nação, né? Página 25, organização, sendo que você está falando sobre o substantivo, também não se usa em caixa alta, depois eu passo essas minhas anotações para você. Página 29, ente federado em caixa alta, né? Não se usa. Página 39, você fala como Instituto da Constituição e usa em caixa baixa, né? Então, assim, teve uma confusão, não era, né, justamente essa perspectiva que você queria trabalhar. E daí o que eu acho mais problemático é que é a tua página 102 e 121, tá? Porque página 102 você usa Estado do Acre com caixa alta, e para um trabalho que lida com direito internacional não dá para passar batido essas questões, né? E na página 121 você usa Estado, né? Eu não gosto de falar sinônimo de país, porque de fato, né, a área das relações internacionais não é bem sinônimo, mas Estado como se fosse sinônimo de país, né? Estado soberano com caixa baixa. Então, tem uma confusão muito séria, né, nessa tua página 102 e página 121. Tem alguns problemas de pontuação, de vírgulas no seu trabalho, não vou pontuar aqui, tá? Mas daí na página 25 tem um erro de português também chato, né? Você está falando em plural, você fala mantém com acento, né, agudo e não circunflexo. Acho que isso tira um pouquinho da qualidade do teu trabalho, né? São erros, assim, meio que basais, né, de português. E a página 29, eu não entendi por que você sublinhou sem explicar pro leitor por que você sublinhou, né, ao longo do texto. Então, essas são as considerações em relação à formatação e uso de português, né, eu considero graves, principalmente a questão do caixa alta e caixa baixa, né, e principalmente Estado, ente federado, Estado, país, né, você está trabalhando numa perspectiva internacional. Então, acho necessário você, né, rever essas questões.
Daí vem as referências, tá? Obviamente, eu vou fazer o recorte para aquilo que eu entendo, né? Para aquilo que é da minha área, e daí eu vou te perguntar já, né? Por que você faz uma parte 1 sobre direito internacional e você não me apresenta nenhum autor de direito internacional? Nenhum, né? Não tem nenhum ao longo do teu trabalho, tá? Então, assim, né? Eu vou pontuar aqui os clássicos, né? Paulo Borba Casella, Antônio Augusto Cansado Trindade, que eu acho que encaixaria maravilhosamente bem no teu trabalho. Amaral Júnior, né? Lógico, Sean, Antônio Cassese, né? São, enfim, clássicos, né? Trabalhar com um clássico, pelo menos, tem uma parte inteira sobre o teu trabalho, né? Sobre essa perspectiva, e você não trouxe nenhum, né? Então, assim, onde está o referencial teórico, né? E senti falta um pouquinho na tua apresentação também de você falar um pouquinho sobre o teu referencial teórico, né? Como é que você fez esse recorte, né? Enfim, essa perspectiva. E daí a gente vai para a questão ambiental. Também senti muita falta. Você fala sobre o protocolo de Paris, protocolo de Kyoto, Acordo de Paris. Você não traz um livro sobre essa perspectiva do direito internacional do meio ambiente também, né? Então, aqui eu vou falar vários. Felipe Lepreche, que é o basal, né? Precisaria estar aqui na tua pesquisa. Sidney Guerra, Maria Luísa Machado Granzieira, Vladimir Passos de Freitas, Fernando Cardoso, Fernandes Rey, né? Então, assim, algum você teria que ter trazido. Não trouxe nenhum, né? Eu senti muita falta. Da onde que você tirou, né? Essa perspectiva de interpretação, né? Dentro do teu trabalho do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris, né? Eu acho que se você tivesse trazido alguma obra em relação ao direito internacional do meio ambiente, ou direito ambiental internacional, você não teria incorrido em erros crassos, que eu vou pontuar, né, mais para frente, junto com um autor de direito internacional. E você vai ver que são as minhas perguntas, né? E se você me trouxer uma resposta que me convença, eu já adianto que não vai trazer, né? Mas se você me trouxer uma resposta que me convença, ok, eu vou falar ok, né? Enfim, você criou uma teoria que não precisaria desses autores. Então, assim, fiquei em dúvida. E como você trabalha com essa perspectiva de institucionalização da sociedade internacional, né? A partir de trazendo esse protocolo de Kyoto, esse Acordo de Paris, né? Trazendo um pouquinho do painel intergovernamental, também senti falta de um autor que trabalhasse com essa perspectiva, né? Eu senti falta do Keohane e do Joseph Nye, né? Que são basais, né? Então, assim, senti muita falta, né? Do Keohane e do Nye na tua perspectiva quando você vai falar sobre sociedade internacional, tá? Também senti falta de relatórios, né, de reports da ONU, né, do ECOSOC, de alguém que estabelecesse aquilo que você queria falar, principalmente para te auxiliar nesse quesito de aplicação prática, né, dentro dessa questão do recorte espacial, do recorte geográfico para o Acre, né, então talvez fosse o caso de trazer, principalmente a perspectiva do Conselho Econômico e Social, né, eu trabalho no Conselho Econômico e Social, então eu sei que existe, né, existe uma grande publicidade dentro dessas perspectivas. Em relação ao conteúdo, né, não quero me estender muito aqui, eu achei, né, eu ia falar para você que senti, em termos gerais, tá? Senti falta de um histórico sobre a proteção internacional do meio ambiente, senti muita falta, né? Você não explica como são as COPs, você não explica, você fala, eu vou chegar lá, mas você fala que Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris são convenções quadro, né? São tratados quadro, e na verdade eles não são, né? Se você tivesse pegado o livro do Felipe Lepreche, você teria visto que a convenção, né, a convenção quadro é de 1992, né, e não esses acordos que vêm justamente numa perspectiva de protocolar, né, na linguagem do direito internacional. Então, né, senti muita falta. Senti falta também de um desenrolar normativo institucional das fontes de direito internacional, né? Outro problema que eu vou falar também mais para frente, que você vai trabalhar com a perspectiva de tratado ser cogente, né? E daí isso tem um problema muito sério em novas fontes de direito internacional. A gente não fala em tratado cogente, né? A gente fala até tratado cogente para os estados, mas essa nomenclatura cogente, a partir do momento que a gente tem a emergência do artigo 53 da Convenção de Viena de 69, ela fica para outra esfera, né? Ela fica para uma esfera de ius cogens, né? E você repete isso ao longo do trabalho. Né, eu entendi o que você quis falar, mas cuidado, se você tivesse, né, trabalhado com essa perspectiva histórica, talvez, enfim, né, fosse mais interessante para até lapidar alguns termos, né? Sentir falta também da explicação em relação ao surgimento, à eclosão e o desenvolvimento das COPs, né, a Conferência entre as Partes, né? E daí eu acho que até poderia puxar um pouquinho para a MOP, porque você vai trabalhar um pouquinho com essa perspectiva também, né, com a questão do Acre.
Senti falta de um histórico, aí, né, enfim, é a minha área, também preciso falar, de um histórico de direitos humanos, né, até porque você fala sobre direitos humanos, então, assim, que fosse dois parágrafos, até chegar efetivamente ao meio ambiente como direito humano, né, e assim, uma coisa interliga a outra, né, José, eu sei que não é o foco do teu trabalho, mas você me apresentou esses problemas, né, e você falou, né, sobre o meio ambiente como direito humano. Aí você não apresenta a Declaração de Estocolmo, né, o princípio primeiro da declaração, você não fala sobre esse histórico, né, então ficou umas lacunas no teu trabalho, né, eu sentia um vai e vem em alguns pontos, justamente por conta dessa estrutura do trabalho, dessa falta, né, quase que um linear cronológico do teu trabalho, eu senti um pouco de falta, né, mas enfim, problemas relacionados a alguns gaps, né, que teu trabalho possui dentro dessa TCA, tá? Eu entendo perfeitamente que esse não é o foco do teu trabalho, tá? Volto a reafirmar, mas você me trouxe esses problemas, né, a partir do momento que você quer meio que pular etapas para chegar naquilo que você quer falar, né? Então não dá, ou não fala, né, ou efetivamente vai respeitando esse processo de construção do conhecimento, né? A introdução, eu achei que você vai e volta na temática há muito tempo, né? Eu acho que as informações estão muito recortadas, né? Eu não entendi muito bem a tua introdução. Eu achei que faltou, né, expor um pouquinho como se estruturou o trabalho, as suas partes, né? Qual que foi a tua lógica, tua intercorrência lógica para estruturar esse trabalho. E, principalmente, qual é o teu recorte temporal, né? Eu acho que precisa ter isso numa introdução, né? Teu recorte temporal é desde a Constituição de 88, né? É desde o Acordo de desde o Protocolo de Quioto, é desde a Convenção Quadro de 1992. Qual que é teu recorte temporal para analisar a questão do Acre, né? Então, assim, dentro dessa premissa, obviamente, que me cabe, né? Essa perspectiva. E aí eu vou pontuar por página, né? Eu tenho, enfim, 5 páginas de anotação, eu não vou falar tudo, não se preocupe, mas eu vou pontuar os principais enfoques da tua introdução e depois para as partes, tá? Assim, o recorte temporal, ele dá a entender que as preocupações só se iniciaram no século XX com a Conferência de Estocolmo. E eu te pergunto, por que você fez esse recorte temporal? Se existe já uma institucionalização anterior ao século XX, né? Então, assim, por quê? Né? Assim, por que você não me apresentou o Clube de Roma, né? Que é super importante para o teu trabalho, principalmente o terceiro Clube de Roma, né? Então, não entendi. E aí, mais uma questão que me preocupou e você voltou a afirmar na tua apresentação. Que ano que é o relatório de Brundtland? Parece besteira, mas isso não é besteira, né? Você fala que é de 1980, né? 1980 a gente ainda está consolidando o cenário para vir a ter o desenvolvimento sustentável, né? O relatório Nosso Futuro Comum é de 1987, é mais para a década de 90 do que de 80, né? E está escrito no teu trabalho, né? Então, assim, por que eu falo isso, né? Porque a comissão própria para trabalhar com desenvolvimento sustentável na ONU só foi criada em 83, né? Com a Gro Harlem Brundtland, né? Então, em 1980 a ONU nem tinha essa preocupação, né? Então, assim, é erro, tá? É erro mesmo, tá? Assim, por que você trouxe essa informação na tua introdução, na página 22? E eu te deixo uma pergunta. Por que a equação do desenvolvimento sustentável não é efetiva no Brasil? Né? Se até os anos 2000 o Brasil era um polo de ecopolítica internacional. Né? Eu te pergunto, por que ela não é efetiva? Né? Então, assim, faltou responder essa questão também. Talvez no trabalho, não vi no trabalho também, né? Aí também na página 22, né, as convenções, tá? Quadro para mudanças climáticas e a Convenção Quadro para a Biodiversidade, ambas são convenções quadro, é o nome delas, tá? Faltou esse nome, essa nomenclatura quadro. E segundo ponto também, né, se você tivesse pego alguma referência, tá? É a Convenção Quadro para mudanças climáticas, que é que te interessa. Ela não foi negociada na ECO 92. Ela foi aberta para assinatura na ECO 92, mas ela foi negociada em maio de 92. A ECO 92 foi em junho, né? Para biodiversidade, sim, né? Se teu trabalho fosse sobre biodiversidade, ia falar ok, mas teu trabalho é sobre mudança climática também, tá? Então, rever essa questão. Aí, mais uma pergunta que eu te deixo. Qual que é a natureza jurídica da Agenda 21? Né? Você não fala. Né? Então, talvez trabalhar com essa perspectiva, porque ao longo do trabalho você entende qual que é a natureza jurídica, mas você não fala. Né? Então, assim, outra, qual que é a importância do protocolo de Quioto para o Brasil? Né? Eu senti falta de você explicar ao longo do teu texto,
a questão das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Você fala sobre o Acordo de Paris, mas você não fala no Protocolo de Kyoto, tá? E assim, que confusão é essa na tua página 25 em relação às COPs? O que é COP? Né? Para que serve? Né? Você fala muito sobre a COP 26, mas assim, você chegou a ver, José, sobre a plataforma de Durban, né, sobre a COP de Copenhague, né, sobre a COP de Le Bourget, né, efetivamente, que deu origem ao Acordo de Paris. Né? O que é COP? Eu achei muito confuso, né? Eu não entendi efetivamente o que é essa questão, né? Mas enfim. Só mais um ponto, tá? Aproveitando, eu vou perguntar sobre o COP e eu vou perguntar para você também sobre o RED, tá? O RDD. O que é o RDD? Você traz o teu trabalho, mas você não explica. Tá? E por que eu estou vinculando isso? Porque o RDD, ele é fruto de uma COP, né? Se eu não me engano, COP 14, tá? Então, assim, né, talvez se você explicasse, fizesse esse link, não ficaria tão confuso para eu entender essa parte, tá? E aí eu vou passar para as partes, né? Obviamente aqui meu foco principal vai ser a parte 1, tá? Tem diversas considerações que têm que ser feitas. Mas, assim, eu acho que faltou destacar qual a importância e como está estruturado o sistema normativo internacional. Sentir falta das principais conferências, né? Você fala em princípios e regras internacionais. Eu queria entender, né? Porque eu não utilizo essa nomenclatura princípios e regras. Eu utilizo a nomenclatura fontes, né? Então, me diz de onde que você tirou essa nomenclatura princípios e regras em matéria internacional. E daí vem, talvez, uma das principais questões que eu te faço. Por que você fala em acordo? Por conta do Acordo de Paris? Né? Em vários momentos do teu texto você traz tratados e acordos. Qual que é a diferença tratado e acordo? Por que trazer essa nomenclatura acordo? Teu trabalho não é sobre acordo. Né? Então, eu queria entender, tá? Tem uma justificativa para a gente ter o Acordo de Paris com essa nomenclatura, mas eu queria entender por que precisa lapidar isso no teu texto, né? A página 37, tá? Mais um erro, tá? Aqui também, José. Você fala que enfim, os tratados precisam passar pelo crivo do Poder Legislativo, daí eu te pergunto qual que é a referência que você usou, né, para essa afirmação. Então, todos os países do mundo precisam desse tratado, né, de dupla fase, todos os tratados brasileiros precisam passar por essa dupla fase, né, e a troca de notas. Então, não é bem assim, né, se tivesse utilizado uma doutrina de direito internacional, você veria que está um pouquinho errado, tá? Página 37, você também usa instrumentos internacionais cogentes. Instrumentos internacionais cogentes são os COGENS hoje, né? O artigo 53 da Convenção de Viena de 69, não são os tratados, né? Então, acho que talvez fosse o caso de rever. Página 37 também, Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris como tratados quadro. Da onde que se tirou essa informação? Né? Eles não são, justamente eles implementam a Convenção quadro, né? Aí tá, soft laws, o NDC, cuidado, na página 38 você fala em soft laws, tá? É soft laws, tem um errinho ali, mas enfim. Aí, página 38, tá? Eu tenho três considerações importantes. Você vai trabalhar com princípios e normas internacionais, né? Eu não entendi. Aí você já pula no segundo ponto para a questão da internalização de tais tratados em matéria ambiental no Brasil. Eu não entendi o teu recorte. Então, você está analisando o caso brasileiro, mas você falando de uma perspectiva internacional. Você entende por que eu falei para você que na introdução você tinha que ter feito um recorte espacial? Né? Porque daí eu ia entender, não, ele só está pontuando aqui e o recorte dele é o Brasil. Ah, mas está lógico. Não está lógico. Você trabalha muito com a perspectiva internacional, tá? Aí, eu pergunto para você, onde é que está a referência em relação à validade dos tratados nos ordenamentos jurídicos nacionais, que você pontua na página 38? Da onde que se tirou novamente que necessariamente precisam passar pelo Poder Legislativo, né? E os tratados de forma simplificada, tá? Aí, na página 38, eu pergunto para você, tá? E talvez fosse o caso de você socorrer um pouquinho para ver o Mazzuoli, tá? O que seria a incorporação automática dos tratados de direitos humanos no Brasil? Você me trouxe essa informação, eu nem ia pontuar, tá? Por qual motivo você inseriu tal temática no seu trabalho? Né? E daí, por qual razão o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris são tratados de direitos humanos? Porque você não trouxe terceira geração. E, José, mais para frente, você vai falar que eles não são tratados de direitos humanos, que eles entram como lei. Então, assim, não entendi, né? Onde você quer chegar com isso?
né? Mas deixa aqui a pontuação. Enfim, já estou chegando aos finalmente nas minhas considerações, né? Página 50, parte 2, tá? Você fala que todas as decisões do STF são vinculantes para todo o país, né? Existem decisões erga omnes inter partes, talvez fosse o caso de reanalisar, né? O que você falou aqui, eu entendi, mas né, não fez muita perspectiva, até como Tribunal Constitucional e como Tribunal, né, última instância, lá modelo estadunidense. Na parte 1, ó, na página 51, é que eu queria até achar, ó, na parte 1 do teu trabalho você destaca o caráter constitucional do Acordo de Paris, e aqui você fala que é uma lei federal. Qual que é a tua posição em relação ao Acordo de Paris? Tá? A COP26 eu acho que está confuso, você vai e volta, né, em algumas perspectivas, tá? Mas, enfim, isso deixa para depois. E daí eu vou já para a parte 4, tá? Que é algumas considerações, tá? Que são as considerações finais, né? Por que você utilizou a nomenclatura considerações finais, tá? E não efetivamente conclusão? Eu sou da área de epistemologia também, então, né, eu acho que tem que pontuar essa questão. Né, as tuas considerações finais são conclusões, né, não é consideração final, porque você não trouxe informação nova, né, então talvez você veja essa questão. Eu acho que você não respondeu a tua introdução, tá, eu achei que faltou informação na tua conclusão, na tua consideração final, desculpa, eu achei um resumo do trabalho, né, e na página 101 você fala em os protocolos, mas é só o protocolo de Kyoto que você apresentou no teu trabalho, né, então rever essa questão, tá? E eu acho que é isso, né? As minhas considerações eu falo um pouquinho rápido, tá? Tinha algumas pontuações. Passei em outras, tá? Depois eu te mando esse documento, se porventura você quiser. Mas, novamente, né? São pontuações para enriquecer teu trabalho, tá? Não me veja como do mal aqui, efetivamente, mas são para enriquecer teu trabalho, tá bom? Então, parabéns novamente, tá? E passo a palavra para o seu orientador, professor Douglas. Não sei se eu posso dar um Obrigado, feedback. professora Priscila. Luiz, pode... Perfeito. Professora, perfeito, pode ficar tranquila, não fico com raiva, não fico preocupada. Eu sei que realmente a temática é complexa, a gente faz um trabalho que eu escolhi a temática, sabia a questão do ativo ambiental propriamente dito, tem muita coisa ainda que deve ser escrita, né? Falta alguma coisa de biografia, me preocupou em algum momento, mas essa observação da historicidade, do uso adequado dos termos, que é super importante. Eu quero sim que a senhora me forneça essas pontuações, que é tanta pontuação, isso eu faço uma revisão e dou uma corrigida que é necessário, né? É realmente necessário para adequar o trabalho. Eu tenho conhecimento de prática dessas negociações, tenho um pouco de conhecimento no âmbito de leituras da área internacional, mas não realmente eu preciso ter mais conteúdo nesse sentido, e esse exercício vai contribuir para isso, tá bom? Luiz, você não quer responder algumas perguntas que a professora fez? Ela fez alguns questionamentos que eu acho que são importantes que você responda. A professora, a senhora me ajuda só, porque eu fui anotando e tal, as perguntas foram ficando, eu acabei pegando de forma geral. Entendeu? Ajuda, vamos lá. Primeiro, por que você usou Brundtland no ano de 1980, José? Esse é realmente um erro aqui, né? A revisão vai para cá, vai para lá, eu acabei ficando cego nesse aspecto de ano. Aí, por que a equação do desenvolvimento sustentável que se apresenta na página 22 da tua introdução, ela não é efetiva para o Brasil? Tá, deixa eu só pegar aqui. Só tem um parágrafo aí que eu coloquei? Eu não tenho parágrafo. Deixa eu só pegar aqui, então. Tá, mas eu lembro, eu sei o que é. Quando eu me refiro a essa equação, é que todo o esforço necessário que o Estado faz para potencializar políticas de sustentabilidade não assume eticamente o custo de oportunidade, posso usar esse termo, o custo de oportunidade para isso ser feito, né? Então, a gente tem esforço normativo, esforço de criação de relações, criação de
normatizações, mas no momento da implementação disso acaba ficando no meio do caminho, né? Vem um compromisso político mesmo, que interfere para os outros fatores, então, mas eu vou dar uma organizada nesse argumento, deixar ele mais claro. Tá. Qual que é a natureza jurídica da Agenda 21? Porque eu achei que ficou confuso no trabalho. Se apresenta a Agenda 21 no página 22. A Agenda 21, na minha compreensão, ele é uma declaração. Sim. Mas veja, Né? tem uma ali, Tá, acordo, agenda, esse item, nome acordo aqui, né, que o senhor está observando. Perfeito. Exato. Beleza. E daí eu te pergunto, por que se utilizou nomenclatura tratado e acordo? Qual que é a diferença entre tratado e acordo? Por que trazer acordo para ao longo do seu trabalho? Não, perfeito, perfeito. Tá? Eu falo isso, sim. Na minha cabeça, eles são sinônimos. Só que assim, se você tivesse pego, isso que eu falo, né? Um problema intercorre do outro. Corrigir Sabe? isso, Se você tivesse pego um autor de direito internacional, você ia ver que existe, né? Não é regra, mas existe um costume na nomenclatura, né? Acordo a gente reserva, né? Mas para a questão enfim, comercial, né? Perfeito. Então, talvez as de rever. E aí, deixa eu só perguntar, o que é o RED? No ambiente que foi desenvolvido o sistema, que é o trabalho em si de análise, o RED é uma estratégia de política de sustentabilidade que considera a redução de desmatamento, redução de emissões por desmatamento e degradação. Sim. Isso já em 2010 ainda não tinha esse conceito, né? E o sistema nasceu já com isso no conteúdo dele. Então, eu vou dar uma observada para tentar explicar isso melhor. Mas sabe por que eu estou pontuando isso, Liz? Não é por conta, tá? Somente porque você não apresentou, mas é porque o RED ele nasce, tá? Para trabalhar com populações de risco, né? Questões de risco em relação às mudanças climáticas, e depois vai para a temática que você quer trabalhar, né? Então, talvez fosse um ponto para trabalhar com essa perspectiva, tá? E só para acabar, tá? Aqui. Por que você utilizou a nomenclatura princípios e regras em matéria internacional? Só queria entender mesmo, no parte 1. É porque quando eu falo de decisões éticas, como foi as estabelecidas na Convenção Quadro, usei esse termo de forma genérica, né? São princípios, são posições mais genéricas que se adotou daquele momento em diante para ser concretizado ou regulamentado diante das COPs e seus protocolos específicos ali, conforme vai se desenvolvendo e evoluindo no tempo. Mas eu posso dar uma melhorada nessa questão da nomenclatura aqui. Tá. Que parece que você se utilizou de direito constitucional, tá? Recorre para o direito internacional. Aí, só complementando, professora, quando a gente fala de NDC na cabeça, eu trago ele como um ato administrativo que complementa ali as obrigações, e ela descreve as obrigações que são assumidas protocolarmente, né? Então, ela não chega a ser uma lei em si, é um princípio, mas ela é um ato declaratório de Estado e com um estabelecimento quantitativo de meta. Então, a natureza dele vira ato administrativo, né? Então, foi isso que eu coloquei aqui. Vai um pouquinho, Luiz, vê o artigo 38 do Estatuto Constitutivo da CIJ, tá? Da Corte Nacional de Justiça. Tá. Por que eu estou te perguntando, tá? Daí talvez clareie um pouco, tá? Perfeito, mas perfeito. Isso. Me dou por satisfeita, né? Passo a palavra. E eu agradeço muito a senhora me passar esses apontamentos que são bastante importantes e são muitos. Obrigado. Obrigado, professora Priscila, pelas considerações. Professor Miguel. Deixa eu habilitar o som aqui. Tudo bem. Professor Douglas, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela confiança.
professora doutora Priscila, é um prazer conhecê-la. Professor Fernando Meneguin, é um prazer revê-lo. Doutor José Luiz, é um prazer revê-lo também. Doutor José Luiz, eu tive o privilégio de participar da sua banca de qualificação, né? E, na ocasião, eu fiz algumas observações e questionamentos. Portanto, eu já conhecia a sua dissertação. Então, eu serei mais conciso do que a professora Priscila. Na época, eu fiz a observação e reafirmo agora que o trabalho do senhor aborda indiscutivelmente um tema atual e relevante. E naquela ocasião, eu até mencionei que estava sendo objeto de julgamento no STF algumas ações envolvendo justamente questões ambientais. Destaquei também na qualificação que o senhor demonstrou um domínio grande sobre o tema e citei, inclusive, algumas manifestações do senhor no trabalho. Depois a gente ficou sabendo que o senhor, salvo engano, é o presidente da empresa, não é isso? Foi o fato que, inclusive, foi objeto de observação do professor Fernando Meneguin, já que o seu trabalho, em alguns trechos, parecia uma defesa, né, da empresa, né? Perfeito. Foi ressaltado o professor Fernando. Fiz também, naquela ocasião, algumas observações sobre os aspectos formais, agora também foram levantadas pela professora Priscila, e que, na época, deveriam ser feitas, obviamente, já que nós estávamos em uma banca de qualificação. E eu até relembro alguns deles, né? Destaco aqui 4, para chamar a atenção, já que a professora Priscila tocou no assunto. A primeira foi sobre a estrutura do seu sumário e, por consequência, do seu trabalho, questão que foi levantada agora pela professora Priscila. Eu sempre digo que o sumário ele é um mapa, né? A gente consegue, ao bater o olho no sumário, identificar o ponto de partida e o ponto de chegada do pesquisador. E, naquela oportunidade, eu fiz algumas orientações para tentar melhorar, né? E, se eu não me engano, eu cheguei, inclusive, a citar como paradigma a dissertação do professor Douglas, que tratou de uma questão ambiental. Eu não sei se o senhor chegou a examinar a dissertação do seu orientador, porque eu não encontrei na bibliografia. Mas é importante dizer que o senhor reformulou, né, o sumário e, consequentemente, a estrutura do seu trabalho. Melhorou, mas, obviamente, pode ser melhorado ainda mais. A segunda coisa que eu mencionei à época foi sobre a bibliografia, ponto também abordado aqui pela professora Priscila. Aliás, a questão da bibliografia é extremamente importante no trabalho de pesquisa de qualquer pesquisador, porque é ela que vai dar um embasamento utilizado pelo autor no trabalho. Na época, eu sugeri que o senhor consultasse, por exemplo, o livro do professor Salem, né, que cujo título são As Fontes e Normas de Direito Internacional, um estudo lá sobre a soft law, já que as normas soft law estão na raiz do seu trabalho. O senhor atendeu a minha sugestão, está lá na página 37 da sua dissertação, mas eu também concordo aqui com a visão da professora Priscila, já que seria importante a utilização de referenciais teóricos envolvendo autores internacionalistas, sobretudo os livros clássicos. Chamei a atenção também para o fato de que o itálico, por exemplo, normalmente é utilizado para destacar palavras em outros idiomas. Nesse aspecto, o senhor atendeu, corrigiu lá as imperfeições. No trabalho que me foi apresentado na qualificação, em algumas citações de dispositivos, o senhor usava uma setinha, em outros, o dispositivo era precedido de 3 pontinhos. O senhor corrigiu essas imperfeições, enfim. Sobre o aspecto formal, ele melhorou bastante. No que tange ao conteúdo, eu também fiz algumas observações, né? Apesar do seu objeto de pesquisa envolver um ente da federação, no caso, o Estado do Acre, é importante que o senhor iniciasse a discussão a partir da ótica do Estado brasileiro, ou seja, da República Federativa do Brasil,
já que o seu trabalho faz alusão a um conjunto de instrumentos internacionais que são discutidos e negociados pelos estados, né, com letra maiúscula, aí, já que é um sujeito primário de direito internacional. Era importante, até por uma questão de lógica, que o senhor trabalhasse primeiro com a forma de incorporação desses instrumentos no ordenamento jurídico, né, para depois, então, analisar a atuação do ente da federação. E o senhor atendeu a sugestão, inseriu lá um tópico sobre tratados e acordos internacionais e a internalização das normas ambientais no Brasil. E aqui eu já chego lá na questão da discussão da natureza jurídica, mas eu abro um parênteses, porque apenas por uma questão de sugestão de leitura complementar aqui, recentemente o STF concluiu o julgamento da DPF 708, né, que envolve temas de direito ambiental. E lá o ministro Roberto Barroso, que foi o relator dessa DPF, ele enfatizou que, por exemplo, os tratados sobre direito ambiental são espécie do gênero tratados de direitos humanos. Portanto, eles acabam se inserindo no ordenamento jurídico nacional como normas supralegais. Isso tem um efeito tremendo, já que esses instrumentos passam a pairar sobre toda a legislação ordinária brasileira, possibilitando, inclusive, a utilização de um controle de convencionalidade. Caso o senhor queira aprofundar essa discussão, você pode encontrar lá no informativo 1061 do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a título de sugestão, vale a pena a leitura do artigo publicado recentemente pelo professor Ingo Sarlet, intitulado A Equiparação dos Tratados Ambientais aos Tratados de Direitos Humanos. Ele é facilmente encontrado na internet, foi publicado lá no Conjur, agora recentemente, no último dia 15 de julho. E, por fim, naquela ocasião, talvez seja um ponto importante, né? Eu também sugeri que o senhor abordasse a distinção entre normas soft law e normas hard law, já que, mais uma vez, né, o senhor faz a alusão a um conjunto grande de instrumentos internacionais com natureza jurídica controversa. Isso é importante para quem está lendo, né? Principalmente para quem está tendo contato pela primeira vez com o seu trabalho. E também isso vai ao encontro do que a professora Priscila mencionou. De certa forma, né, ainda que de forma mais objetiva, o senhor atendeu, de certa maneira, essa sugestão, colocou lá, pelo menos fez alusão a essa distinção lá nas páginas 37 e 38. Neste momento, né, como eu já conhecia o seu trabalho, eu faço apenas uma pequena observação, né? Eu entendo que a conclusão do seu trabalho poderia trazer um pouco mais de informação. Acho que ela está sucinta demais. Para isso, professor Douglas, eu não tenho questões a fazer. Já havia feito as minhas considerações, questionamentos e sugestões na qualificação. Eu quero apenas aproveitar a oportunidade para parabenizá-los pela dissertação, tanto orientador como orientando. E com isso, então, eu lhe devolvo a palavra. Obrigado, professor Miguel. José? Professor Miguel, obrigado pelas considerações. Gostaria muito que o senhor repetisse também o nome do artigo do professor Ingo Sarlet, que eu não peguei todo o nome dele, né, para fazer essas revisões, aproveitar a revisão robusta que vai ser feita do ponto de vista do trabalho enquanto temática internacional, e sendo temática internacional, também aproveitar novas fontes e o próprio... Eu cheguei a separar essa decisão da ADPF, comecei a ler, não consegui ler, acabei esquecendo realmente de fazer referência, porque foi justamente na época, logo depois da nossa qualificação, o Supremo fez um conjunto de decisões ali, reafirmou coisas que já eram entendimento da doutrina e de algumas posições, mas reafirmou, deixou categoricamente definido esse conceito de que o direito ambiental, o Tratado de Direito Ambiental se consideram de direitos humanos, né, se insere nesse conjunto de direitos humanos, até porque esses sistemas todos que são gerados de
política de ativos, eles têm um lado muito importante, que são as comunidades vulneráveis. E, no fim da história, o que é salvaguarda socioambiental é a temática completamente inserida dentro de um contexto de direitos fundamentais e direitos humanos. Então, vou aproveitar isso para ver se eu consigo trazer também algo nesse sentido, nessa possível revisão que me será permitido fazer agora. O artigo se chama A Equiparação dos Tratados Ambientais aos Tratados de Direitos Humanos. Você encontra ele facilmente na internet, foi publicado no Conjur em 15 de julho de 2022. O Supremo, naquela época, ele estava trabalhando a chamada pauta verde, né? Bem na época da estava bem sua robusto. Qualificação. Não sei se deu tempo para você acompanhar, mas na época eu me senti na obrigação de fazer a sugestão para você acompanhar aqueles julgados. Mas eu acho que ele vai enriquecer essa discussão do seu trabalho. Excelente, obrigado, professor Miguel. Professor Fernando, the floor is yours. Obrigado, professor Douglas. Prazer estar aqui com a professora Priscila, professor Miguel. Vamos lá, José. Eu, assim como o professor Miguel, também participei da qualificação, né? Então, a gente vê a evolução do seu trabalho. Só que, mesmo havendo essa evolução, José, tem alguns problemas ainda que acho que merecem sua atenção, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que você deveria contratar um revisor de texto para dar uma boa lida em toda a dissertação. A professora Priscila apontou alguns erros, mas eu comecei anotando, mas eu desisti. Existem muitos erros de grafia na sua dissertação, não são poucos, são muitos. Erros de concordância, erros de regência, palavras soltas, enfim. Eu sei que quando a gente trabalha muito no texto, a gente acaba não enxergando tudo, mas para um leitor externo, José, isso acaba desqualificando o seu trabalho. Então, acho que você deveria contratar um revisor para fazer uma boa revisão do texto, tá? Para fazer o depósito final junto à Ambra. Sobre a estrutura, que também a professora Priscila e o professor Miguel já falaram, acho que a gente também tinha comentado isso na qualificação, mas é esquisito, José, porque você começa com um histórico, e aí eu já sabia do que era, mas assim, a gente vai lendo, se é uma pessoa de fora, ele não sabe sobre o que você vai escrever. Sabe assim, você tem que começar com uma introdução falando o que é o seu trabalho, trazendo a motivação, mostrando ali no início o que é a hipótese de pesquisa. A sua hipótese de pesquisa só vai aparecer quando você fala da metodologia lá na frente. Então, assim, é fundamental ter um texto, não é à toa que a gente fala introdução, para situar o leitor sobre o que você vai trazer, né? A gente acaba de ler a sessão 1 inteira e eu não sei sobre o que vai ser a sua dissertação. Quer dizer, eu sei porque eu já conhecia, mas assim, um leitor externo lendo, ele não sabe. Ele fica assim, ele só vai tentar descobrir isso bem lá na frente. Então, acho que isso aí, né, essa organização também vale você arrumar. Então, bom, isso sobre, né, a redação e sobre a estrutura. Sobre o conteúdo em si, eu tenho a vantagem aqui de ser o terceiro a falar, né? Então, eu não vou entrar em vários pontos já tocados pela professora Priscila e pelo professor Miguel. Mas olha só, José, tem uma coisa aqui, né? Lá na sua hipótese de pesquisa, que só vai aparecer lá na página 30, hein? Lá na página 30, na metodologia, você fala a CDSA, Organização da forma de sociedade anônima de capital misto, é o arranjo institucional mais adequado para a negociação de ativos ambientais do Estado do Acre. Ou seja, a hipótese de pesquisa é algo que você quer ou refutar ou confirmar, né? Então, na verdade, o que você está falando que a CDSA possui um bom arranjo institucional para negociar ativos. E aí, quando a gente vai lendo tudo que você fez, tem muita informação, José, que isso a gente comentou na qualificação também, tem muita informação que não se conecta, não está concatenada com essa hipótese. E num trabalho acadêmico, a hipótese é aquilo que vai dirigir, né, tudo que vai aparecer. Porque tudo que tem que estar no trabalho é, de alguma maneira, ou para refutar ou para confirmar essa hipótese de pesquisa. Quando você faz lá o estudo de caso, lá no final,
O que a gente vê é o quê? Tem muita descrição da CDSA, né? Tem alguns feitos da empresa, você fala da importância da economia verde, você fala de programas de compliance, mas sabe que falta aquela concatenação para demonstrar a sua hipótese. Você trouxe aquilo tudo para confirmar que a CDSA é o melhor arranjo institucional. Só que isso não fica claro. As informações, tem muita informação jogada, desconexa, e aí a gente fica um pouco perdido. Será que você conseguiu demonstrar ou refutar que a CDSA é o melhor arranjo institucional? Será que o fato de ser uma empresa pública ou da gente ter a regulação que você mostrou que existe no estado do Acre também não surtiria efeito em outros arranjos institucionais? Eu não consegui ver argumentos que mostrassem realmente que esse arranjo atual é o melhor e que outros arranjos não seriam bons. Eu não consegui perceber isso. Acho que precisava uma ênfase, uma organização das ideias para deixar isso claro. Tem muito conteúdo, só que o conteúdo está disperso, né, ao redor de todo o texto. E, por fim, também, para ser rápido, você trabalha com alguns conceitos, José, que falta uma precisão. Além dos vários conceitos, né, que a professora Priscila já trouxe muito bem, tem alguns outros, e aí até um conceito econômico, tragédia dos comuns. Você joga lá a tragédia dos comuns, que é um conceito que no meio ambiente é extremamente que se aplica muito, né, na área ambiental, só que você joga esse conceito lá na página 51 e você não explica o que é tragédia dos comuns, e mais ainda, além de não explicar, você coloca na frase que eu diria que o que você está usando está errado, que você está usando de maneira errada o que é tragédia dos comuns. Eu até queria saber de você, me explica o que é tragédia dos comuns, porque eu acho que você usou de maneira errada esse conceito lá na página 51. E aí tem outras imprecisões ainda. Você quer ver uma coisa que chama muita atenção, e olha que eu não sou, né, do direito administrativo, mas você fala lá na página 95, a CDSA é uma empresa pública de capital misto em forma de sociedade anônima. Espera aí, empresa pública, ela é de capital totalmente público, né? A empresa pública é uma empresa estatal, a sociedade anônima de capital misto é outro tipo de empresa estatal. Eu acho que a CDSA é uma sociedade anônima de capital misto, ela não é uma empresa pública, isso é sério, parece uma coisa boba, mas é um erro grave em termos de conceituação de direito administrativo. Então, acho que vale, né, uma organização do texto, vale você tomar muito cuidado com alguns conceitos, vários que a professora Priscila trouxe muito bem, estou falando aqui de 2 outros que me chamaram a atenção, e vale uma revisão de português, acho que isso aí é fundamental, tá bom, José? Era isso, professor Douglas, muito obrigado. Obrigado, professor Fernando, pelas considerações. José? Obrigado, professor Fernando. Não, sem dúvida, eu cheguei a passar o trabalho para uma pessoa revisar, mas eu vi que não foi adequado. Eu fiz mais uma revisão, encontrei esses erros, até sabia que com certeza ia ser pontuado de forma bem enfática nessa definitiva. Confesso que foi um momento que me deu muito frio na barriga. Claro, vou atrás de um novo revisor aí para me ajudar. Na verdade, eu não encontrei alguém da universidade, alguém que estivesse disponível no momento até o cumprimento de prazos. Eu não quis atrasar um pouco mais a coisa, né? No que diz respeito à tragédia dos comuns, possivelmente possa ter colocado de forma não tão clara, mas ela trata daquelas teorizações ou situações em que o universo da coletividade não tem a consciência de que o ato praticado de um grupo ou outro afeta todo mundo no fim da história, né? Então, a responsabilidade aparentemente não é de ninguém, mas afeta todo mundo. Então, é algo que tem que ser observado do ponto de vista desse ambiente de direito ambiental e das obrigações e das medidas que têm que ser adotadas,
porque realmente o ato de um único indivíduo, de um grupo ou de uma nação afeta um conjunto inteiro e isso não é só responsabilidade daquele indivíduo que comete o erro, também de todo mundo que está inserido dentro daquele contexto, né? E agradeço as observações, eu vou ter o cuidado mesmo, esse conceito de empresa a gente usa, aí é o ambiente que a gente está vivendo na prática, falar muito de empresa pública, eu acho que acabei me levando aqui pela posição coloquial, vou dar uma revisada nessa descrição para ficar mais exato do ponto de vista do direito empresarial e o ambiente corporativo. Ela realmente é uma SA de capital misto, né? Talvez seja melhor definir dessa forma dentro do trabalho. E tem uma confusão muito grande na prática das pessoas, se ela é uma sociedade de economia mista ou é um SA de economia mista, e aquilo ali às vezes dá uma confusãozinha na mente da gente. Vou dar uma verificada no trabalho, quando eu uso esse termo, dar uma ajustada nisso. Obrigado, José. Bom, então nós vamos, eu, professora Priscila, professor Miguel, professor Fernando, então nós vamos deixar essa sala, você permanece aqui, por favor, e nós vamos então para a outra sala para fazer a deliberação, ok?
Só aguardar a chegada do professor Fernando. Aí está ele, todos de volta. José, então eu sei que esse período aí que você esperou pareceu uma eternidade, né? E nós sabemos disso porque nós já passamos também por isso. Compete a mim agora passar para você o resultado, né, das nossas deliberações, né? Eu costumo sempre quando eu participo de bancas, né, eu costumo dizer que a única diferença entre você e nós é que nós começamos antes, pelo menos no direito, né? Então, todas as contribuições que a gente faz aqui são baseadas na nossa experiência, em tudo aquilo que a gente já vive em relação à disciplina, né, a área, melhor dizendo, do direito, né? Então, a única diferença é que nós começamos antes. Então, tudo aquilo que a gente faz aqui, né, é sempre visando contribuir para o avanço do estudo do direito, né, e te auxiliar também nesse caminho que você inicia com o mestrado, né? Bom, a decisão por unanimidade da banca é que você está aprovado e que essa aprovação ela está condicionada à revisão, né? Ou seja, todos os ajustes que foram mencionados aqui, e aqui eu enfatizo, né, a palavra todos, né? Então, você certamente pode ter contato aí direto com os professores, né, para que eles possam passar para você todas as considerações que foram feitas, né? Mas que todos os ajustes devem ser feitos antes que você... E eu farei uma revisão antes que a versão final seja depositada, tá bom? Mas eu gostaria aqui de publicamente reconhecer o grande esforço que você fez, né, durante o processo de orientação. Você sempre foi um aluno um orientando que cumpriu com os prazos, né, sempre muito solícito em atendendo, né, todos aquilo que a gente colocava e também foi solícito ao atender boa parte daquilo que foi feito, das sugestões que foram feitas na banca de qualificação. Então, nesse sentido, eu parabenizo você e agradeço pela confiança, né, de ter me escolhido como seu orientador, mas ressalto aqui a necessidade de que esses ajustes sejam feitos, especialmente se você tem a intenção de publicar, né, a sua dissertação. O que eu fortemente recomendaria, porque esse é um assunto que não há literatura no Brasil, então você é aí um pioneiro nessa discussão, numa discussão mais aprofundada em relação a essa temática, né? Então, e aí a responsabilidade, né? Na verdade, o ônus de ser o pioneiro, porque você está pisando em um terreno que não é muito sólido, né? Porque não há muita coisa escrita a esse respeito, mas e aí o bônus é que você seria ali um dos pioneiros, né, dessa discussão, e como pioneiro você tem uma grande responsabilidade de iniciar uma discussão no caminho certo, né? Não levar isso adiante para que os que venham depois eles possam seguir os seus passos, mas que tenham ali um fundamento muito bom e sólido para que isso ocorra, tá bom? Parabéns. Professores, fiquem à vontade aí para fazer as suas considerações finais, né? E depois, José. Só agradecer. Parabéns, José. Sucesso aí. Professor Priscila, acho que está desligado o seu microfone. Está no mudo, professor. Desculpa. Eu ratifico as palavras do professor Douglas e do professor Fernando, né? E desejo todo o sucesso, José. Tem tudo para ser, né, inovador também, esse teu tema, principalmente essa publicação. E bem, quero parabenizar, né, José Luiz, você pela dissertação, o seu orientador
tanto você como seu orientador pelo trabalho. Agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança, viu, professor Douglas, e me colocar à disposição dos colegas aí para o que se for necessário. Bom, um grande prazer conhecer a professora Priscila, professor Fernando, e até uma próxima oportunidade. Maravilha. Professor Douglas, professora Priscila, professor Fernando, professor Miguel, eu quero reconhecer mesmo que foi um tema que, apesar de eu vivenciá-lo, né, participar de COPs, andar em mesas de negociação e ter sempre o cuidado, o professor Douglas falava, bom dia, teu texto tem que ser mais fluido. Ele falava fluido, eu ficava ali, meu Deus, deixa eu ajeitar essa literatura aqui. E, assim, foi um período bem difícil mesmo. O professor Fernando, um dia desse, estava fazendo, acho que um card para a Ambra, falando do perfil dos alunos e tal. Ele comentou a galera esforçada, o pessoal muito da área do direito e tal. Aí quase que eu botava... Só que ele falou, né, que o pessoal é sempre muito atribulado, o pessoal que trabalha muito, o pessoal que está com várias outras atividades. Eu sou muito hiperativo, eu sei quando o trabalho de leitura, de revisão e tal, engulo as palavras, faço por cima, e quando eu volto eu tenho que tirar meio um momento sabático para fazer revisões ali e ajustar esse texto. As observações da professora Priscila, eu não tenho uma leitura tão aprofundada, eu tenho a leitura da Piovesan e do Mazzuoli, mas a senhora citou outros autores que eu vou dar uma robustecida nisso aqui. Realmente, as suas observações, eu olhando aqui, eu pensei, por exemplo, eu tenho os encontros de Roma, por que eu não coloquei aqui? A cientificidade exige essa historicidade das coisas. Mas é a característica do trabalho de alguém, eu falo para os colegas que são meus colegas de trabalho, eu fui professor universitário já também, que sem esperar o momento ideal para fazer essas coisas, acaba não fazendo nunca. Porque a gente tem que fazer, estudar e trabalhar e ter filho e ter esposa e ter tudo, e é tudo junto mesmo. Né? Então, professor Douglas, eu quero lhe agradecer muito, sempre muito atencioso, calmo, né? Um professor aí que eu espero conviver com ele muito tempo aí para frente, que eu espero que seja um colega de escrita. Eu já estava perturbando ele um dia desse, sobre fazer alguma coisa sobre o mercado regulado, que o brasileiro ainda está lutando para regular o seu mercado, mas a China regulou o dele, era uma potência prevista, mas está lá com os mesmos problemas de dupla contabilidade, fraude e outras coisas, as alegações de um nascimento de um mercado que está aí mais de 20 anos aí tentando se estabelecer, mas que todo mundo sabe que tem uma responsabilidade na hora de implementar e efetivar as coisas, tem uma fragilidade, uma fraqueza moral ali para cumprir determinados compromissos, determinados acordos, e a política vem e atrapalha um monte de coisas. Então, eu agradeço muito, para mim é muito importante a conclusão desse trabalho, o trabalho que eu fiz na Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais. Eu sou funcionário de Estado, sou gestor de políticas públicas, e quando fui colocado numa sociedade anônima de capital misto, eu não tinha formação de empresário, muito menos de empresário público. Então, dentro de 2 anos e meio, eu tive que fazer um upgrade de compreensão de muita coisa desse ambiente de SA. Cheguei a advogar um período para SA, mas eram questões judiciais, não necessariamente vivenciar o mundo de uma SA. Não vivenciava a integridade, compliance, não vivenciava mesas de negociação, e foi um desafio gigantesco, e o trabalho realmente é para ser um coroamento desse esforço todo e um instrumento de consulta muito valioso, porque realmente tem, além de ser preciso trabalhos que expliquem mais a temática para ajudar outros estados a desenhar os seus arranjos, por SA, por sociedade de economia mista, ou que seja, é algo muito novo ainda para todos os gestores públicos e advogados do Brasil, né? Agradeço a todos vocês, é essencial me passar, eu consegui pegar com os senhores os apontamentos, eu acho que é com a Liânia, né? Liânia da Ambra, que eu consigo, professor Douglas, e agora me dedicar para dar essa esmerada, dar essa ajustada, considerando as observações,
e estou muito feliz de chegar aqui nesse momento. Espero partir para outras coisas e aprofundar. Professor Fernando, nesse período eu cheguei a fazer uma pós de economia para poder entender melhor falhas de mercado. Eu fiz uma pós-graduação em economia contemporânea, né? Então, eu vou ver se eu dou uma ajustada bem legal nesse ambiente, porque adotar medidas de mercado voltadas à valoração de ativos ambientais para manter políticas de sustentabilidade é inevitavelmente desconstrução de conceitos econômicos. Como é que eu pego um bem ambiental, eu traduzo ele financeiramente? Eu classifico contabilmente, economicamente, transformo ele num ativo financeiro, ambiental, eu vou para o mercado gerar dinheiro com isso para financiar bem-estar e proteção, bem-estar do ser humano e proteção ambiental. Então, eu me apaixonei pela temática, eu espero conseguir desenvolver mais ela e mais aí à frente, enquanto for possível. Obrigado. Excelente, excelente. Obrigado mais uma vez a todos pela participação, e eu dou por encerrada, então, essa sessão de defesa da banca de mestrado do José Luiz Godin dos Santos. Muito obrigado, uma boa noite professor. a todos e até a Obrigada. próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.